Alô, galera do YouTube, eu sou o professor Régio Safadão e hoje nós vamos falar sobre a resolução de equações biquadradas. Estão preparados? Venham comigo! Ok, pessoal, prazer ter vocês aqui novamente na nossa aula 2, tá? É a última aula a respeito de equações biquadradas. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos para a nossa abertura, tá? Essa belíssima abertura. Ok, pessoal, então vamos dar início. Agora, gente, nós vamos ter alguns exercícios. Na verdade, nós temos para resolver 3 equações biquadradas. Dessas 3, uma delas é completa e as outras 2 são incompletas, tá? Eu quero mostrar para vocês como é que a gente vai resolver as equações incompletas também utilizando a fórmula de Bhaskara, tá? Lembrando vocês, conforme eu já falei antes, que são basicamente três formas diferentes de resolver uma equação biquadrada e uma equação de segundo grau, tá bom? A gente pode resolver pela fatoração, tá? A gente pode resolver por completamento de quadrados e a gente pode resolver por fórmula de Bhaskara. Nesse vídeo, eu vou me deter apenas à resolução pela fórmula de Bhaskara, mas eu prometo para vocês que depois eu vou fazer outros vídeos, tá? Com outras questões quadradas, né? Equação de segundo grau e equações biquadradas, resolvendo por fatoração ou também resolvendo por completamento de quadrados, tá? Que são métodos de resolução que também vão chegar, obviamente, ao resultado, porém, utilizando outros caminhos, tá? Mas que é possível fazer também. Gente, observe que a nossa primeira questão, logo, é uma equação biquadrada incompleta, né? Aí o que a gente observa? Qual é o termo aqui que está faltando? Tá? O coeficiente que está faltando. Se você observar, quem está faltando ali é o coeficiente C. Tá? Você tem o coeficiente A, você tem o coeficiente B, você pode comparar com essa aqui de cima, olha. X à quarta acompanha o coeficiente A, x ao quadrado acompanha o coeficiente B. Então, o coeficiente C, que seria o termo independente, você observa que ele não aparece aqui, ó. Se ele não aparece é porque justamente o termo C vale 0. E aí, utilizando a mesma técnica que nós já aprendemos, olha o que eu posso fazer aqui. X à quarta apoiado na propriedade de potência, eu posso fazer que x à quarta é igual a x ao quadrado. O x ao quadrado seguinte, eu coloco ele só entre parênteses para destacar e eu enxergar melhor o que eu vou fazer agora. Veja, eu estou supondo que x ao quadrado é igual a y. Baseado nisso, eu vou fazer a substituição. Tudo bem, pessoal? Então, aonde tiver x ao quadrado, de agora em diante eu vou escrever y. Eu estou fazendo uma troca de variável. No final, não posso me esquecer, no final eu volto para a variável original da minha questão, que é x, tá bom? Faço uma troca de variável, resolvo, depois volto para a variável da questão. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Compara a questão azul de cima com a questão azul de baixo. A de cima, ela é biquadrada. E a de baixo é uma semelhante a ela, né? Na forma de equação do segundo grau, na variável y. Então, observe também que eu completei o C, o termo C, com 0. Eu precisei fazer isso porque eu estou me propondo aqui a resolver a equação utilizando a fórmula de Bhaskara, tá? Eu sei que existem outras formas de resolver, mas aqui eu quero mostrar para vocês que eu posso resolver tanto as completas quanto as incompletas utilizando a fórmula de Bhaskara, tá? Não preciso me lançar em outros mares, tá bom, gente? Então, vamos lá? Observe aqui que eu vou destacar os valores de A, de B e de C. Olha, o A está bem aqui, ó. O A vale 1, o B vale menos 4 e o C, como eu já te falei, vale 0. Tudo certo, gente? E aqui apresento para vocês novamente a nossa fórmula de Bhaskara. Fazendo as devidas substituições, olha como fica. O primeiro sinal de menos aqui, ó, é o menos da fórmula, menos B. Como o B também é negativo, menos 4, então, de novo, eu organizo colocando um parêntese, eu coloco ele entre parênteses. E não se esqueça que eu tenho que fazer esse jogo de sinal aqui no meu próximo passo. Mais ou menos a raiz quadrada de menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 0. Esse 0 aqui é o C.
Gente, por que que eu botei em vermelho ali? Eu botei em vermelho para destacar e chamar a tua atenção. Porque 4 vezes 1 é 4. Mas vezes 0 vai dar 0. Então, onde está em vermelho ali, aquela região que está em vermelho vai sumir na questão. Tá? Por quê? Porque aquela parte ali vai anular, aquela parte ali dará 0. Tudo bem, gente? Aí eu vou fazer logo, ó. Fiz o jogo de sinal, menos com menos vai dar mais. Então, ali na frente eu vou obter o quê? Um 4 positivo. Aqui eu vou fazer a potência, vou cortar, já cortei, eu preciso cancelar aquilo ali, porque aquilo ali vai dar 0, não vai a lugar nenhum. E aí eu vou resolver, e olha o que eu obtive. 4 positivo, mais ou menos a raiz quadrada de, gente, menos 4 ao quadrado é 16. E aqui embaixo, 2 vezes 1 deu 2. Você é capaz de me dizer quais são as raízes quadradas de 16? Mais 4 e menos 4. Perfeito. Então, olha o que eu obtive agora. Eu obtive que y é igual a 4 mais ou menos 4, dividido por 2. Nesse momento, eu vou agora separar as duas raízes, a mais 4 e o menos 4. Olha o que eu faço. Então, eu tenho aqui, olha, que o y1 é 4 mais 4 e que o y2 é 4 menos 4. Eu separei o mais 4 do menos 4. Bora resolver a parte de cima. O y1. 4 mais 4 dá 8, dividido por 2 dará 4. Então, aqui, ó. E outro, gente, 4 menos 4 é 0. 0 dividido por 2 dará 0. Lógico, se eu não tenho nada para dividir para nós dois, vai dar nada para cada um. Não é verdade? Então, 0 dividido por 2 é 0. Perfeito. Agora, gente, eu preciso me lembrar que eu substituí aqui no começo, lembra que eu fiz uma suposição? Eu disse que x ao quadrado valeria y, então vou lembrar, ó, x ao quadrado vale y. Portanto, eu tenho dois valores de y. Olha. O y1 vale 4 e o y2 vale 0. Então, bora fazer as devidas substituições. Primeiro para y1, que vale 4, e depois para o y2, que vale 0. Lembra que x ao quadrado é igual a y? Então, y vale 4 na primeira versão. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 4, eu posso passar esse valor para o segundo membro, ó. Então eu tenho que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Vocês sabem quais são as raízes quadradas de 4? Mais 2 e menos 2. Muito bem. Então aqui, ó, os valores são x igual a 2 e x igual a menos 2. Eu vou fazer a mesma coisa para 0, com uma particularidade. Veja, x ao quadrado é igual a 0 e x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 0. Enfim, raiz quadrada de 0 é 0. E 0 é neutro. 0 não tem sinal. 0 não é nem positivo e nem negativo. Então, não faz sentido eu ficar com aqueles sinais ali. Tudo bem, gente? Então, quer dizer que x vale 0. Apenas 0. Não existe mais ou menos 0. Apenas 0. Portanto, o nosso conjunto de solução tem 3 respostas. Ou seja, nosso conjunto de solução é menos 2, 0 e 2. Tudo, gente? Tudo perfeito, gente? Vamos para a nossa segunda questão de hoje, nossa questão B, tá? Acompanhe lá conosco. Então, nossa questão agora ela é, ó, x à quarta igual a menos 7x ao quadrado mais 10 igual a 0. Vou me apoiar na mesma forma, da mesma maneira. Eu vou fazer, olha, que x ao quadrado, olha bem aqui, menos 7x ao quadrado, que eu só fiz colocar em parênteses, mais 10 é igual a 0. E aí eu vou supor mais uma vez, essa é a nossa saída, sempre. Sempre a nossa saída essa aí. X ao quadrado vale y. Troco de variável. Tudo bem, pessoal? Fazendo a troca, olha lá. Então eu vou ter assim agora, ó, no lugar do x ao quadrado eu botei y, ficou assim, ó, y ao quadrado menos 7y mais 10 igual a 0. Bora destacar os valores de A, de B e de C. Vou fazer assim porque eu quero aplicar a fórmula de Bhaskara. Sempre lembre disso. Então, o A vale 1, o B é menos 7, o C vale 10. Apresento para vocês novamente a nossa simpática fórmula de Bhaskara, onde eu tenho que y é igual a menos o menos 7, mais ou menos raiz quadrada de menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 10, dividido por 2 vezes 1. Fazendo ali o jogo de sinal lá na frente, ó, tá? Menos com menos dá mais. Então, ali na frente eu vou ter um 7 positivo, tá bom? Tudo bem? E olha como eu vou obter. Y é igual a 7
mais ou menos raiz quadrada. Gente, menos 7 elevado ao quadrado deu 49, menos 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. 49 menos 40, falei para mim quanto é? Beleza, 9. Muito bem. Então, eu tenho aqui ó, que y é igual a 7, mais ou menos raiz quadrada de 9, dividido por 2. Quais são as raízes quadradas de 9, gente? Pode falar? 3 e menos 3. Sempre uma positiva e outra negativa. Tudo bem, pessoal? Então, eu cheguei ao ponto que 7 mais ou menos 3 sobre 2. E aí eu vou separar as duas raízes. Vou chamar uma de y1, que é o 7 mais 3, e a outra de y2, que é o 7 menos 3. Gente, quanto é 7 mais 3 dividido por 2? 10 sobre 2. Divide 5. Muito bem. Então, eu achei que 10 sobre 2 é 5. E a próxima? Gente, quanto é? Aqui, ó. 7 menos 2 vale 4. Dividido por 2 é 2. Muito bem. Lembre-se que agora eu vou voltar a minha questão. Olha aqui, x ao quadrado não era y? Então, agora eu vou dizer que x ao quadrado igual a y e eu vou fazer os dois cálculos para retornar para a variável original x da minha questão. Fazendo para y1 igual a 5, então vamos lá. Se x ao quadrado é igual a y e y vale 5, então x ao quadrado é igual a 5. Passando a potência para o segundo membro, a potência que eu me refiro é essa aqui. Ó. Passando a potência quadrada para o segundo membro, vai na forma de raiz, utilizando a operação inversa. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 5. Aqui tem duas raízes de 5, uma positiva e outra negativa. Separando as duas, veja. X é igual a raiz quadrada de 5, a raiz positiva, e menos a raiz quadrada de 5. A mesma coisa eu vou fazer com o 2, lembra? X ao quadrado não é igual a y, e agora o y não vale 2? Então, x ao quadrado é 2. Passando a potência quadrada para a raiz quadrada, eu vou ficar que x é mais ou menos raiz de 2. Separando essas duas raízes, eu vou encontrar uma raiz positiva e outra negativa. Olha. Então, deu raiz quadrada de 2 e menos a raiz quadrada de 2. Portanto, eu tenho como solução, olha, menos raiz quadrada de 5 e raiz de 5, menos raiz quadrada de 2 e raiz de 2. Então, novamente, observe 4 raízes, porque a nossa equação é uma equação do quarto grau. Tá ok, gente? Vamos para a nossa última questão? Letra C. Acompanhe. Ah, perfeito. Gente, uma outra equação biquadrada incompleta, mas de um tipo diferente daquela questão letra A, que era incompleta também. Se você observar agora, esta equação biquadrada incompleta aqui, o termo que está faltando é o coeficiente B. É aquele coeficiente B ao quadrado, dx ao quadrado. Lembra? Então, o que eu vou fazer? No lugar do B, eu vou acrescentar quem? 0. Então, 0x ao quadrado. Eu só faço acrescentar, gente, porque eu estou resolvendo pela fórmula de Bhaskara. E aí eu preciso saber o valor de B para aplicar lá na fórmula, e aí o B vai ser 0. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Olha o que eu fiz, mais uma vez. Onde eu tinha x ao quadrado, eu coloquei x à quarta, perdão. Eu coloquei x ao quadrado. E nesse outro eu coloquei apenas o parêntese. Portanto, utilizando a mesma técnica, olha, x ao quadrado igual a y. Fazendo a substituição, aqui eu ponho y, aqui eu ponho... Ah, observou que o b vale 0? Ó, botei ele aqui, ó, só para constar. Isso não muda nada na nossa questão. Gente, olha aqui. Observa aqui ela, né, na forma de equação do segundo grau e ela bem aqui na forma de equação biquadrada. São equações semelhantes. Eu vou resolvê-la na forma de variável y, depois eu retorno para a variável x e dou os resultados. Ok, gente? Lembrando aqui, eu vou determinar os valores de A, de B e de C. Ó. Olhando para a minha questão, eu vi que o A é 1, o B que eu havia colocado, introduzido na questão, o B é 0, e o C é menos 36. Tudo certo, gente? Então, vamos aqui, ó, nossa fórmula de Bhaskara mais uma vez. E aí eu vou ter as substituições. Olha, esse menos aqui que aparece na frente do 0 é o menos da fórmula, tá? Não existe menos 0, tudo bem? É apenas o 0 da fórmula, que eu coloquei aí, mas em seguida eu vou tirar. Então, ficou aqui, ó, menos 0, mais ou menos a raiz quadrada de B, novamente, que é 0 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 36.
Como o C é negativo, eu coloquei ele no parênteses, tá? Só por uma questão de organização, tá? Para não ficar ali multiplicação e sinal de subtração frente a frente aqui, ó. Então, eu precisei organizar. E sobre 2 vezes 1. Fazendo as operações, olha o que eu fiz. Eu cortei o zero lá da frente com o zero ao quadrado, porque vai dar zero aquilo ali, não vai fazer diferença nenhuma na minha questão, tá? Então, eu cancelei. Tudo bem? E aí, agora o que eu vou fazer? Olha, eu vou fazer esse jogo de sinal aqui, gente. Menos com menos deu mais. E quanto é 4 vezes 1 vezes 36? Olha quanto dá, gente. 144. Aí eu fiquei que y é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 144 dividido por 2. Alguém sabe aí quanto é, ou melhor, quais são os valores das raízes quadradas de 144? Pensa aí. Muito bem. Vai dar mais 12 e menos 12. Sempre elas são em pares, sempre simétricas, uma positiva e outra negativa. Tudo bem, pessoal? Então, eu cheguei à conclusão que y é igual a mais ou menos 12 dividido por 2. E, nesse momento, eu vou separar o y1, né, 12 dividido por 2, que dá 6, e o y2, que é menos 12 dividido por 2, que é igual a menos 6. Lembrando, mais uma vez, que se x ao quadrado é igual a y, eu vou ter que fazer os dois cálculos. Para y1 igual a 6 e para y2 igual a menos 6, tá? Fazendo então, ó, se x ao quadrado é y, logo, x ao quadrado é igual a 6 no primeiro, e no outro x ao quadrado vai ser igual a menos 6, que eu vou fazer em seguida. Vamos finalizar essa primeira. Então, x é igual a raiz quadrada de 6, né? Mais ou menos raiz quadrada de 6. E aí eu separo essas duas respostas. Ó, separando a primeira da segunda, eu vou obter que x é igual a raiz quadrada de 6 e o outro que x é igual a menos raiz quadrada de 6. Já aqui embaixo é um pouco diferente, porque x ao quadrado é igual a menos 6. Gente, aqui encontrei, esbarrei num problema. Por quê? X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 6. Problema, gente. Sabe por quê? Eu estou supostamente trabalhando com as minhas equações biquadradas aqui dentro de um conjunto chamado conjunto dos números reais, tá? E dentro do conjunto dos números reais, eu não tenho como calcular a raiz quadrada de menos 6. Não existe, não pertence aos reais, é o que está dizendo aqui, ó. Tem aqui, está dizendo, ó, que a raiz quadrada de menos 6 não pertence aos reais. Existe, sim, um outro conjunto maior que o conjunto dos números reais, que vai ser chamado de conjunto dos números complexos, porém, nesse momento, nós ainda não temos condições de dar essa resposta. Essa resposta existe, mas para a gente, nesse momento, nós não vamos poder determinar a raiz quadrada de menos 6. Tudo bem, pessoal? Portanto, eu fico apenas com as respostas reais, porque eu estou trabalhando dentro do conjunto dos números reais. Tudo bem, pessoal? Então, o meu conjunto de solução vai ser menos raiz de 6 e raiz de 6. Tá ok, gente? Nós chegamos aqui à letra C, a terceira e última questão. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, tá bom, gente? É importante que você subscreva, tá bom? Que você compartilhe esse vídeo com seus colegas, que você se inscreva no nosso canal. Nosso canal chama-se Matemática Sem Fronteiras. Como eu disse para vocês no início, nós temos essa versão da aula em português e nós temos a mesma versão dessa aula em inglês. Tudo bem? Seria interessante você ir lá assistir. Tá ok, gente? Gente, um grande abraço para vocês. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Tá ok, gente? Estou fechando. Até logo. Isso é tudo, pessoal.